pessoa que está do seu lado, agora Deus vai falar com você. Então, por favor, não fale comigo. Não me irrite. Não levante, irmão, para ver. O que é isso, Leonardo? A gente fala para não falar e se pega. Amém? Deus vai falar com você. Amém. Amém, gente? Então não fica levantando para beber água, para ir no banheiro. Porque você, além de você perder aquilo que Deus está derramando, você ainda tira a atenção da pessoa que está do seu lado, tá bom? Então fica quietinho aí, segura, né? Você já bebeu água suficiente, tá bom? E aí você só levanta agora a hora que acabar o culto. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que nós já desfrutamos nesse lugar, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo privilégio, Senhor, de ofertar, de te adorar. Agora nós iremos ouvir, Senhor, a tua voz, iremos ouvir a tua palavra, e por isso nós consagramos o nosso coração ao Senhor. Nós separamos, Papai querido, o nosso coração agora só para te ouvir, os nossos ouvidos, Papai, só para te escutar, o nosso coração para te sentir. Em nome de Jesus, nós abençoamos a pastora Laís, Pai. Que a unção do teu Espírito derrame-se, Senhor, sobre a vida dela, Pai. E que seja, Senhor, o teu falar, Senhor, ao nosso espírito. Guarda a vida dela, Senhor, a família, a casa, em nome de Jesus, de todo o ataque do mal, Senhor. Guarda a nossa vida também e a nossa família, no momento que nós estamos aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos pelo teu grande amor sobre as nossas vidas, pela tua insistência, Senhor, em nos salvar. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém, amada igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo que a pastora falou, acho que esse momento é a porção. É a porção que vai sustentar você a semana inteira. Por isso, preste atenção na palavra. Porque quando falta tudo na nossa vida, é a palavra que não nos falta. Porque quando está faltando, está apertado, a gente recorre à palavra. Então o Senhor vai entregar uma palavra poderosa nessa noite. Então presta atenção, como a pastora falou. Não se perde, irmão. Não se perde, porque o Senhor, Ele trabalha em detalhes. A pastora ministrou aqui domingo da ceia, quando ela falou, quando Jesus molhou o pão e deu para Judas, ninguém notou porque era costume. Eles não perceberam que aquele ato, aquele movimento, que para eles era repetitivo, papai já tinha falado, aquele que eu der o primeiro pedaço. Ele falou e ninguém prestou atenção, Paulo. Além de Jesus falar, ele molhar e dar, ninguém prestou atenção, porque estavam se olhando. Então prestem atenção na palavra. Nos pequenos detalhes tem coisas grandes diante do Senhor. E é ali que muitas vezes é a tua resposta. Às vezes a gente lê um texto inteiro, mas uma frase é aquele que abre as portas na sua vida. Então hoje, nesse momento, eu vou falar de um jovem. Eu vou ler um texto inteiro, mas depois eu vou tentar resumir praticamente. Porque a vida de José é um pouco longa. E eu queria falar um pouco de tudo, porque como esse homem essa semana falou comigo. Eu comecei tentando, eu ia ministrar sobre a mãe dele. Mas no fim o Senhor me levou a outro lugar, Tiago. E a palavra do Senhor, ela diz que não é nossa, é dele, né? Então não cabe a mim falar aquilo que eu quero. Cabe eu ser usada por Deus para falar aquilo que Ele quer, não o que nós queremos ouvir. Então que nesta noite os seus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam ligados no céu, diante do Senhor. Coloque a Almeida para mim, que a minha é Almeida. O pastor aqui é minha Almeida.
Aí os irmãos não vão entender o que eu estou falando. Gênesis 37, versículo 1. Depois a gente vai dar uma passeada conforme o Senhor permitir falar o que Ele quer. Gênesis 37, versículo 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícias dele a seu pai. Ora, Israel amava mais José que todos os filhos, porque era filho da velhice, e lhe fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Já vê a palavra aqui, irmãos? Que ele já é a família mesmo, Val, que já declara assim: odiavam-nos. Então fala para os seus irmãos, nem lá você é amado. Você não tenha medo não, pode falar, nem na sua família. Você é muito amado. A Bíblia não mente, Will. A Bíblia está falando aqui, ó, que eles odiavam-no e já não lhes podiam falar pacificamente. Você já imagina o jeito que eles conversavam. Já não era pacificamente. O nível da conversa de José e os seus irmãos não era bom. Se não bastasse tudo isso, Pamela, já não ter um convívio bom, José sonha. José teve um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso, odiavam mais, pastor. Meu irmão, vou falar uma coisa para você. Não é tudo sonho que você tem que contar. Não é tudo. Irmãos, tem uma mania de abrir a boca para qualquer um, Renato. Principalmente para quem não tem estrutura nem com o que você vai falar. Mas está um crente tão bocão aberta, contando tudo que Deus está entregando. E aí ele fala que ele conta e os irmãos odiavam mais ainda. Pois ele disse: rogo, escuta esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os nossos feixes rodearam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disse seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós. Will, quando eu li só esse texto, abriu um monte de leque na minha mente. Porque às vezes, Cris, da boca daquele que é teu adversário, vem a profecia de que Deus quer falar. Eu vou repetir, pastor. Da boca, muitas vezes, do seu adversário, o Senhor usa para mostrar para você aonde você vai chegar. Porque José só teve um sonho. Os irmãos falaram assim: reinarás por efeito sobre nós? Reinarás? Nós iremos chegar até lá, mas José foi o quê? E aí a palavra do Senhor fala assim, ó: e com isso, tanto mais odiava. No texto, já a terceira vez a palavra odiar. Por causa dos sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho. E o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e lhe disse: está lá, meu? Que leiam lá para mim então. E ele lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Jacó e Israel, quando José fala esse sonho, ele fala assim: você está louco, José? Porventura eu, sua mãe e seus irmãos vai inclinar perante você? Aí eu abro um contexto
para muito crente, que às vezes recebe profecia e não entende nada do que está falando. Tem gente que corre atrás de profecia e supõe que entendeu o que falou. Aqui a gente vê, pastora, algo tão importante, Tiago, que Jacó fala para José, que José fala assim, ó, eu tive outro sonho, o sol e a lua e os 11 se dobravam diante de mim. Jacó falou assim, você está louco? Eu e sua mãe? Como que pode Jacó falar isso, que em Gênesis 35, 19, fala assim, e morreu Raquel no caminho do deserto e lá foi enterrada. A mãe ia se dobrar, pastora? Porque ela já estava? E ele falou o quê? Porventura eu e sua mãe vai se dobrar? Como que uma mulher vai se dobrar se ela já estava morta? Às vezes o Senhor fala com a gente e a gente entende sem prestar atenção naquilo que o Eterno está entregando. Nenhum momento José falou sol e lua, mas muitas vezes a gente recebe como se fosse nosso. Ah, Deus falou. E a palavra do Senhor fala que quando José fala isso, Jacó fala, não, jamais eu e sua mãe e os seus irmãos vão se inclinar perante o Senhor? Não. E a história diz que José vai vivendo a vida dele, e eu vou resumir porque é muita coisa que eu quero falar. José continua apacentando as ovelhas e vem trazendo uma notícia, irmão, porque um jovem de 17 anos, ele é só uma criança. E o pai falava para ele, José, vai espiar seus irmãos. Ele só contava que os irmãos aprontavam, tipo, ó, não estavam fazendo nada direito. O Senhor mandou eles para Siquém e foram para Dotã. Já José foi procurar, e o pai dele falou assim, ó, vai procurar seus irmãos. Ele começou a procurar e encontrou um homem e falou, você viu o que você está procurando? Meus irmãos não estão aqui não, estão em Dotã. E quando ele vê os irmãos, um grita, versículo 19, vem lá o sonhador. Ah lá quem está chegando, o boca aberta. Mas hoje a gente pega ele. Hoje vamos pegar ele porque eu não estou aguentando mais. Vinde, pois, agora e matemos-nos, e lancemos numa cisterna, e diremos, um animal selvagem comeu, vejamos em que lhe darão os sonhos. Não é ninguém que está falando, irmão, não é gente estranha, é família. É família. É um irmão falando para outro assim, ó, vamos matar ele, jogar na cisterna e vamos ver aonde vai dar esse sonho que ele falou. Rubens, o mais velho, falou, não vamos tirar a vida dele. Não vamos tirar a vida dele. Também ele disse, Rubens, não derramaremos sangue. Lancem ele na cisterna, que desça do deserto e não ponhamos a mão sobre ele. Isso disse para livrar deles, a fim de restituir a seu pai. Rubens era o filho mais velho de Jacó. Ele falou, viu, vamos jogar ele aqui na cisterna. Vamos terminar o nosso serviço até o fim do dia, depois a gente leva o pai. A Bíblia não fala onde Rubens foi, Pamela. Eu acredito que ele foi seguir o trabalhinho dele. Mas os irmãos, tomando-o, jogaram nas cisternas vazias. Sentando-se para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelita. A gente já estudou a ismaelita. Eles são bons, pastor? Eles não são bons. Ainda mais com o hebreu. É a mesma coisa de Israel e Hamas. São irmãos. Mas tem uma luta ali que até hoje ninguém entendeu. Eles veem aquela caravana e falam assim, ó. Eles vinham de Gileade, seus camelos, traziam aromas, bálsamos, mirras, e levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, e que nos aproveite matar o nosso irmão e esconder o sangue. Vinde, vendemos-nos aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão,
pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E esses levaram José ao Egito. Não pense em você que muitas vezes você não vai ser vendido. E às vezes, irmão, a gente é vendido nem por 20 moedas. É preço de nada. Você é vendido. E a palavra do Senhor fala que eles tiram José daquele lugar, pastora, e vendem. Chegando no Egito, ele é levado a Potifar. E todo mundo aqui conhece a história de José, amém? E quem não conhece, irmão, chega na sua casa e lê. A palavra do Senhor fala que José chega no Egito e já coloca ele lá na casa de Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda dos egípcios, e comprado por ismaelitas que tinha levado ele para lá. O Senhor era com José. Em nome de Jesus, que você saia daqui hoje com o Senhor. Aleluia. Eu não sei o que vai ser a tua semana, mas eu declaro que se o Senhor é contigo, você já é vitorioso. Amém. A palavra do Senhor fala: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Aleluia. Val, a palavra do Senhor começa falando que ele tem 17 anos. Em 2 capítulos a palavra diz já que ele já virou homem, pastora. Porque a adversidade faz a gente crescer. Fala com o seu irmão: a adversidade faz a gente crescer. Então para de mimimi. Tem gente que está passando luta, vira criança. Tem gente que está passando luta, fica batendo o pezinho assim, ó, diante de Jesus. E o Senhor está falando para você: só estou fazendo você crescer. Só estou fazendo você experimentar um pouquinho do melhor do que eu tenho para você. A palavra do Senhor diz que saindo da cisterna, 17 anos, chegando na casa do Potifar, a palavra do Senhor diz que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. A adversidade tem que fazer você mudar para melhor. Não queira fazer com que a adversidade da vida deixe você amargo. Você tem que fazer o extraordinário diante de Deus. Estão te fazendo mal, faça bem. Estão te colocando numa cisterna, pode ter certeza que alguém vai tirar você de lá. Você não vai ficar o dia inteiro, a vida inteira nesse buraco. Jesus é com você. E a palavra do Senhor fala: vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Eu tenho uma coisa para falar para você, irmãos. Deixa Deus se manifestar na sua vida. Deixa Deus começar a resplandecer aquilo que Ele quer para você. Para as pessoas olharem para você e falar: por que ele é próspero? Por que para ele as coisas estão dando certo? Potifar, um homem que não é temente ao Senhor não, mas reconhece que na vida de José tem algo diferente. E ele fala que tudo que colocava ele à mão prosperava. No versículo 4 fala: logrou José. A gente muitas vezes quer lograr, mas no hebraico fala que olhou com os olhos diferentes. Achou graça. Sabe aquela pessoa que fala: tudo que ele faz prospera, tudo que ele põe a mão dá certo? Tem pessoas que a gente tem que começar a fazer isso para as pessoas quererem a gente perto. Do ano. Irmãos, a gente está no trabalho, o ano vai fazer um ano. Quando a gente chegou lá, a gente era odiado assim, sem saber porquê. Você sentia no olhar o sangue no olho. Eles colocavam a gente como título: vocês, a religião de vocês, os evangélicos. Então, a gente aqui não é religião, aqui a gente é igual, irmãos, é igual. Só que de tanto a pastora Valéria, porque a gente é carne, irmãos. A gente é bisteca, tem osso dentro, irmão. Bistecão puro. Às vezes a gente quer saltar no olho da gente, o olho da gente quer matar, quer responder. Só que a gente foi trabalhando no silêncio. Acabar bebendo dessa roupa para não sujar, a gente quer lavar. Sabe o que aconteceu?
aconteceu esses dias, o extraordinário. A gente ser tratado com excelência, de olho no olho. Mas se a gente, no tempo da cisterna, fosse arrogante, fosse grosseiro, não resplandecesse o que nós trabalhamos, que é Cristo na nossa vida, nós não estaríamos lá hoje, sendo referência. Sendo referência para falar assim, nossa, eles são diferentes, são amor, são tudo que a gente pede, eles são prontidão. E a palavra do Senhor fala aqui: logrou José mercê perante a ele, a quem o servia, e lhe pôs como mordomo da sua casa. E lhe passou mão tudo que ele tinha. E desde que fizeram mordomo em sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Irmãos, Deus quer abençoar além da tua casa. Amém. Deus quer abençoar onde você entra. Porque se o Senhor é contigo, aonde você entra, a luz do Senhor entra junto. Glória a Deus. E aí ele fala assim, ó: Potifar, tudo que tinha confiou na mão de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada, além do pão que se comia, se alimentava. Irmãos, chegou um ponto que Potifar não sabia nem nada do que ele tinha. O que eles tinham comprado, ele sabia o que ele comia. A palavra diz que ele sabia o pão com que ele se alimentava. Ele só sabia disso, irmão, porque o resto estava tudo na mão de José. E a palavra do Senhor diz que José era formoso de porte e de aparência. Ele era bonito, Yasmin. Ele se tornou um homem bonito. Ele, porém, aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor lhe pôs os olhos. Irmãos, o tempo passa, ele já não era menino, virou homem, de tanto trabalhar, ficou bonito. A mulher de Potifar pôs os olhos em José. E ela fala assim para ele: deita-te comigo. Ela pôs os olhos em José e falou: José, deita comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tenho-me por mordomo do meu senhor, e não sabe o que há em sua casa, pois tudo que lhe tem passou, colocou em minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa. Olha o nível dele. Potifar e eu é a mesma coisa. Mas de uma coisa ele falou para mim: que não coloque a mão em ti. E eu jamais cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus. Não era só porque José, irmão, era temente a Potifar, que ele falou isso. Ele fala: Potifar e eu somos do mesmo nível. Meu senhor nem sabe mais o que tem na casa. Mas uma coisa, eu temo ao Senhor, e ele falou que você não põe a mão. Val, ele não colocou a mão porque ele não quis. Porque quando a gente tem respaldo, a gente tem princípio, a gente não comete uma loucura dessa. José jamais, Pamela, ia querer outra mulher, porque, pastor, eu tenho certeza absoluta, Val. José cresceu escutando a história da paixão pelo pai e por Raquel, pastor. Ele sabia, Renata, eu vou dormir com você só porque você quer. Meu pai trabalhou 7 anos pela mulher da vida dele. 14, né? Porque ele já tinha trabalhado 7 por ela, veio Lia. Trabalhou mais 7, 14 anos ele trabalhou por Raquel. Você acha que ele ia falar assim: além de eu trair o meu patrão, eu vou querer uma mulher tão fácil assim? A mulher que eu tiver eu vou conquistar. Então tem coisas que você tem estrutura para fugir. Tem coisas que você tem que correr dela. José teve estrutura para falar assim, ó, não. Mas nem todo mundo tem essa estrutura, Val.
Mas quando você não tem essa estrutura, a palavra do Senhor fala, fuja. Então se está vindo aí, ó, uma aparência bonita na tua vida, veja primeiro. Se é do Senhor, se não, corre. Corre. Porque a aparência é do mal. Mas ela não se contentou com esse fora, Patrícia. Ela insistiu. Ela insistiu de novo, pastor. Só que ela insistiu uma vez e não tinha ninguém na casa, ó. E a palavra do Senhor fala assim, ó, que vendo que não tinha ninguém na sua casa, ela pegou ele pelas vestes. Tem mulher que, olha, a gente só fala de homem, mas tem mulher que é ousada. Tem mulher que a pessoa está falando não, mas ela está se insinuando. E aí ela pega nas vestes de José. E ele corre. Vendo ela que ele fugiu para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos. Chamou pelos homens da casa e lhe disse, vê, trouxe-me meu marido, esse hebreu, para insultar-me. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em voz alta. E aí pegou na minha vida, Tiago. Tem gente, pastor, que tem até prova na mão, mas ainda continua sendo mentira. Eu vou repetir porque vocês não pegaram. Tem gente que tem até prova na mão contra você, mas continua sendo uma mentira. Porque a mulher de Potifar tinha uma roupa na mão e ela gritava, tá vendo? Ele quis deitar comigo, mas era verdade isso? Não. Mas como eu e o Gustavo falando lá no culto em Sorocaba, uma verdade, uma mentira repetida várias vezes no ouvido de quem não tem estrutura se torna verdade. Fala para o seu irmão, cuidado com o que você está escutando. E mais cuidado ainda, pode falar, e mais cuidado ainda, quando você espalha. Porque às vezes você continua espalhando o que não é uma verdade. Chegou Potifar e ela repetiu. Ó, o hebreu que você me trouxe. Tá aqui, ó, quis deitar comigo, eu corri. Porque senão ele tinha me agarrado. A ponto que daí Potifar cirou. E falou para José, falou para os soldados, pega ele. Joga ele de novo para a cisterna. Era a primeira cisterna, Patrícia? Não. Tem vez, Leandro, que a gente vai cair no mesmo lugar. Porque às vezes a primeira vez não aprendeu. Porque às vezes, sabe, Will? Às vezes, o que nós achamos o bom, a gente está tão bom no que a gente está vivendo, que o Senhor permite de novo, pastor, a gente ir para a cisterna, para a gente poder viver o extraordinário. José estava contente ali, pastora. Ele já não estava mais lá naquele deserto, indo atrás dos irmãos, sendo humilhado. Agora ele estava bom, ele era mordomo, Val. Ele comia, ele cuidava, mas não era ainda aquilo que Deus queria para ele, mas para ele estava confortável. Tiagão, Deus vai tirar você do conforto de novo. Porque o que Deus tem para você é extraordinário. Tem coisas que a gente precisa viver, Patrícia. E eu estou falando para vocês algo que Deus falou para mim. Para mim viver o extraordinário, eu tenho que sair do bom. E o problema nosso é acostumar com o bom. De um jeito ou de outro, o Espírito Santo precisava tirar José daquele lugar. Porque o que ele tinha para José era governo. Mas governo, não mordomo.
e ele é jogado. Só que com os irmãos, ele ficou um dia na cisterna, pastor. Com Potifar, Cris, ele ficou 13 anos. Eu tenho certeza que na cabeça dele, ele falou, vai chegar alguém. Eu já passei por isso. Vai chegar alguém que vai me tirar daqui, Adilson. Mas passou um dia, passou 2, passou 3. Mas a palavra diz que até lá ele governou. Que a ponto que os guardas não sabiam nem com quem que estava preso. Porque ele estava lá. Então não importa o que você está passando, dê o seu melhor. Você está naquele trabalho ruim, dê o seu melhor. Às vezes está trabalhando lá na força do ódio. Papai está falando hoje assim, amanhã você vai chegar lá feliz. Aleluia. Você vai chegar lá e ainda vai dar o teu melhor. Porque enquanto você estiver trabalhando na força do ódio, você vai continuar lá porque você não aprendeu. Está escutando, Dona Yasmin? Já viu uma seta apontando na tua cabeça aí. Chega lá, Jair. Chega lá na alegria. 5 horas da manhã. Porque quando você vai dando o seu melhor, o Senhor vai trabalhando em você. Aleluia. Não importava. José podia falar, agora não estou de mais nada. Eu estava lá em mordomo, quando eu caí preso, não, eu vou continuar sendo quem eu sou. Porque a mentira não prevalece sobre a minha vida. O que estão declarando sobre a tua vida, você tem o direito de escolher viver o que eles falam ou viver aquilo que Deus quer. José falou, é uma mentira que eles acreditam, eu vou dar o meu melhor aqui também, porque não tem diferença para mim estar lá ou estar aqui. Eu sou José. E ele começou lá, até que ponto que chegou lá um mordomo e um padeiro. A palavra diz que ele sonha, né, Cris? Um sonha. Ó, sonhei com isso, eu estava lá servindo tal. José falou assim, eu sei o que significa isso. Você vai voltar a servir Potifar. Você vai até dar um cálice na mão dele de novo, verdade? Daqui 3 dias você vai estar lá. Que maravilha. Ele fala assim, lembra de mim lá. Lembra de mim quando você estiver bom, Will. Quando você chegar naquele nível top da galáxia, lembra de mim. Ele não lembrou, não. Nem todo mundo. Quando a gente vê o outro bom e você fala, lembra de mim. Quando a gente está bom, a gente não lembra nem de ninguém. Quando tudo vai bem, até Deus a gente esquece. Quando está tudo bem na nossa vida, até o Senhor a gente esquece. Quanto mais o mordomo vai lembrar de José. O outro vem e sonha. José fala, tu vai morrer. Aí a palavra diz que Faraó sonha. Com as vaquinhas gordas, as vaquinhas magras, uma come a outra, todo mundo sabe. E ele está falando já. E quem está servindo cálice de água? O mordomo. Passado 2 anos, o mordomo lembra. Ah, Senhor, você está tendo um sonho com um menino lá embaixo. Acho que até o senhor conhece, trabalhou aqui no Potifar. Revelou meu sonho. Será que não revela o seu? Manda chamar. E ele está lá na frente de Faraó. E ele começa a contar o sonho. E a palavra do Senhor fala que Faraó teve o sonho dúplice. Ele sonha 2 vezes o mesmo sonho. E a palavra do Senhor fala no texto, por sonhar 2 vezes, é porque Deus tem pressa de fazer aquilo que tem que ser cumprido. Então, se de repente está tendo vários sonhos, os mesmos sonhos sempre, é porque Deus tem pressa de fazer isso acontecer na sua vida. E aí ele chega diante de Faraó do Egito. Tive esse sonho. Estava ali no Nilo, veio uma vaquinha gorda, estava bonitinho, veio a magrinha, comeu a gorda, e aí ele escutando. Revela, você revela? Não.
eu não revelo nada. Como assim? Falaram que você revela? Não. Quem revela, quem traduz, quem dá direção dos sonhos é o meu Deus. Aí fala para o seu irmão: é Deus que fala. Não é a irmã da rua lá atrás. Porque tem tanta gente, Jaide, que tem um culto abençoado desse. Aí vai lá na casa da irmã Maria, porque ela faz revelações extraordinárias. Se Deus está revelando para você através da igreja que você está ministrando, o que está lá fora vai revelar? Aí você quer miojo, porque você não está acostumado mais com a comida pesada. E eu acho interessante quando ele sonha, pastor. E aí o Faraó conta e ele fica escutando, Val, a vaquinha magra que come não sei o que, e ele fala assim, ó, vai vir uma grande fome. No versículo 32, 41. O sonho de Faraó foi dúplice, porque coisa estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-lo. Agora, pois, olha o que ele fala. Agora, pois, escolhe Faraó um homem ajuizado. Olha o que ele fala. Agora escolhe um homem ajuizado, sábio, e ponha sobre eles a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. E tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolhe cereal debaixo do poder de Faraó, para mantermos a cidade e as guarde. Assim o mantimento será para abastecer a terra por 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável ao Faraó e a todos os oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharemos porventura homem como este, em que é o Espírito de Deus? Aleluia. Val, ele só falou, achem. Mas quando você está calmo, como a pastora falou, como é o seu comportamento diante de Deus? Você vai ficar louco, desorientado? Ele estava na frente de Faraó, o top. Ele falou com a autoridade: ó, isso vai acontecer, mas você tem que achar administradores. Ele estava falando dele. Ei, eu sei administrar a casa de Potifar. Eu administrei uma cadeia. Ele está falando do que ele precisa, mas ele estava falando: sou eu, tudo isso que você está precisando. Você tem que falar onde você for, não dos outros, fale de você. Quando você for em qualquer lugar, não fale dos outros, fale de você. Venda você. E a palavra diz que Faraó viu que nele havia o Espírito de Deus. Faraó acreditava em Deus, mas ele faz o inimaginável. Ele faz aquele que nunca viu Deus, ver Deus em você, a ponto de reconhecer que não há outro Deus a não ser o que você serve. E ele fala assim, ó: depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão juizado e sábio como tu. Eu quero ser falado assim por Laranjal inteiro. Administrará a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior do que você. Disse mais a Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E tê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. O que era lá no começo do sonho, pastora? Quem já está se inclinando diante dele? A palavra do Senhor foi que Faraó coloca ele já no segundo carro, porque no primeiro vai ele e a esposa, sol, lua. E ele fala assim, ó: inclinai-vos
Desse modo, constituiu sobre ele toda a terra do Egito. E disse ainda a Faraó a José: eu sou o Faraó, contudo, sem tua ordem, ninguém vai levantar a mão ou pé de toda essa terra. E a José chamou o Faraó Zenaf-Paneia, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potifar, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos. Já não era mais 17 anos. 13 anos passou. Ele sai de uma prisão de 13 anos para se tornar governador. Ele sai de uma cisterna já com anel e já com uma esposa. Ele não precisou fazer nada, Yasmin. Ele não precisou fazer nada, Will. Ele só precisou continuar crendo no Deus que ele conhecia. Você não precisa mover nada. Você não precisa mexer pauzinho. Você não precisa passar a perna no outro. Você não precisa falar mal do seu irmão. Deixe Deus ser Deus na sua vida, você vai chegar lá onde Ele quer. Você não precisa passar a perna no seu irmão no trabalho. Ou falar mal dele. O Senhor vai te tirar e colocar você no lugar da excelência. Sem precisar fazer nada. Ele ficou 13 anos ali, o povo achando que ele estava esquecido. Mas quando Deus fala, chegou o tempo da honra, você vai sair de lá com um anel, com vestes, pode ser com outra característica, porque já não era hebreu, ele já se vestiu como Egito. Mas até ali tem plano. Eu vou ter que mudar você, porque tem pessoas que não vão precisar de reconhecer onde você vai. Você não vai mais chamar José, vai chamar isso. Zenaf-Paneia. Agora você vai falar o nome de Egito. Ele já aprendeu a falar a língua do Egito, porque ele já não falava hebreu. Então tem coisas que o Senhor está falando para mim e para você. Tem pessoas que precisam estudar. Tem pessoas que o Senhor está falando, para de ficar perdido no celular, vá ler livro. Vá ganhar um novo conceito. Vá saber falar. Para que quando o Senhor coloque você com pessoas grandes, seja a diferença. Eu vou falar algo aqui, não estou levando por grandeza. Só, até que ano você estudou, pastor? Que nem deu nem o primeiro grau completo. Mas a pastora Valéria tem se levantado sem querer. Mas porque sobre a vida dela tem uma autoridade que é divina. A ponto a pessoa fala, levanta, fala, porque a tua palavra vem com autoridade. Esses dias, quinta-feira, um governador, um deputado federal não abriu a boca. Porque a pessoa falou, fala, pastor. A ponto que depois que ela falou, ele falou, eu não preciso falar mais nada depois do discurso desse. Ela não discursou, ela falou da palavra. Então a gente tem que usar com autoridade aquilo que Deus nos ensina e nos capacita sentado nos cultos. Para a gente não se comportar como uma mulher e como uma criança na frente de governadores, generais ou autoridades. Você é a autoridade de Deus aqui na terra. Então quando você se levantar, você tem que se comportar como um general diante da pessoa. Assim como José fez, ele não se importou. Eu vim da cadeia, não, mas eu sei quem eu sou. Ele ganha, ele sai da cadeia, ele ganha autoridade, ganha esposa, e a palavra do Senhor diz que ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim. E ele fala para Manassés, o teu nascimento fez eu fazer eu esquecer todo o sofrimento que eu tive com meu pai. E o outro ele fala, até que o Senhor me deu graça. E para ele estava tudo bem, Dani. Eu estou feliz, eu não preciso de vir mais nada. Mas tem coisas que o Senhor coloca na tua frente, porque tem que ter conserto. Não pense que aquela situação lá atrás não vai vir na sua frente, porque precisa ter conserto, Renato. A palavra do Senhor diz que a fome chegou. Aquilo que José falou, chegou. Eu estou acabando, irmãos. E um tempo, vem os irmãos de José.
o pouco que tinha, comprar mantimento. E a palavra do Senhor diz que imediatamente José reconheceu os irmãos. Porém, os irmãos não o reconheceram. E José fala: o que eles têm? E eles pegam, José fala para os empregados: devolva o dinheiro em cada saquinho. Quando eles vão abrir para dar de comer para o bezerrinho, o dinheiro ainda está lá. E eles falam: meu Deus, o que aconteceu? A gente vai ser preso. E eles contam para o pai o que aconteceu. O pai fala: volta lá. E aí José dá uma tramóia ali e fala assim: viu, eu preciso falar com esses caras. A ponto que numa conversa e outra, ele fala assim: vocês são espião. Vocês vieram para espiar aqui a terra, agora vocês vão ficar presos. Você não vai ficar aqui. E eles começam a falar entre eles: está vendo? Nós estamos vendo agora o que a gente fez com o nosso irmão José. A palavra do Senhor fala que eles falavam por intérpretes, sem saber que José entendia tudo que eles falavam. José falava hebreu. E a palavra diz que José sai daquele lugar e chora. E chora. E aí ele fala assim: ó, agora você tem família? Ele fala: tenho, eu tenho um pai, eu tenho um Benjamim, então agora você vai trazer o seu irmão mais novo. Porque ele queria ver Benjamim, o seu irmão. E aí Rubens fala para ele: o pai, ele precisa ir. E Jacó fala assim: viu, eu já perdi José. Vocês querem levar Benjamim para morrer de tristeza? E Rubens fala: se eu não voltar com Benjamim, mate meus 2 filhos. Olha o amor que Israel tinha pelos filhos, principalmente de Raquel. E a palavra do Senhor diz que eles voltando, José vê Benjamim junto, Dani. E José fala para eles: põe uma mesa. E ele coloca uma sequência das idades. E eles se admiram, né, pastora? Olha que lindo! Sem ele saber, está aqui as 11 tribos. Um sentado, certo? E eles falando isso, a palavra do Senhor fala que José chora a ponto que quase todo o Egito escuta. Porque você sabe que você está de frente de pessoas que te maltrataram, que falavam grosseriamente, falavam que te odiavam. Mas ali, ele estava vendo os irmãos e assim. No ponto que no coração dele ele podia falar: mate tudo, não quero saber de ninguém. Mas ele também viveu a experiência do pai, pastor. Olha como os exemplos dos nossos pais. Ele não deita com a mulher de Potifar, porque ele reconhece a história do pai, que viveu durante 14 anos pela mãe. E quando ele vê aqueles irmãos sentados ali, que ele podia falar: agora eu vou arrebentar tudo eles. Mas ele lembra, pastor, eu tenho certeza. Eu sou que na história, eu fico vendo, eu leio a Bíblia, eu fico imaginando tudo. Eu fico imaginando, Tiago, José ali vendo eles e falando assim: eu posso matar todo mundo, mas eu vi meu pai. Depois ele vai com o anjo se dobrar 7 vezes diante do seu irmão Esaú e pedindo perdão. Meu pai me ensinou que pedir e dar perdão ainda dá honra. Eu não sei nessa noite o que você precisa perdoar, mas perdoe. E José chorando, todo dia escutando, a ponto que ele não se aguenta.
Porque o amor vence. O amor vence qualquer situação. E ele abre e fala: eu sou José. Vocês não reconheceram, mas eu sou José, aquele que vocês jogaram na cisterna. E eu quero agradecer, porque vocês fizeram achando que estavam fazendo mal, mas vocês só estavam cumprindo o propósito de Deus me enviado aqui. Eu não sei quem te fez mal, eu não sei quem está fazendo mal para você, mas muitas vezes o que você está passando hoje é para você chegar lá na frente amanhã. Eu falava com a Valdívia esses dias que eu queria encontrar uma pessoa, e quero, pastor, porque quando a gente é curado, Renata, e eu louvo a Deus que esse ministério de Aline, ele ensina você a ser curado de verdade. E eu hoje tenho estrutura suficiente para chegar diante de uma pessoa e falar assim: ó, eu quero lhe agradecer tudo que o Senhor fez para mim. Porque se você não tivesse feito tudo que você fez para mim, eu não estava no nível que eu estou hoje. Eu estaria na sombra, eu estaria ainda na cisterna, mas por causa da tua atitude, por causa do teu chute, porque você me jogou no penhasco, eu aprendi a voar. Por causa de tudo que você fez, eu estudei. Por causa de tudo que você fez, eu aprendi hebraico. Por causa de tudo que você fez, eu fui para o Rio de Janeiro. Por causa de tudo que você fez, eu tenho uma igreja para ministrar no Guarujá. Por causa de tudo que você fez, eu vou ser pastora lá em Luna. Eu quero te agradecer, porque eu me tornei mais forte. E eu ainda continuo te amando. Porque por você eu oro todos os dias, para que você viva a experiência do que eu vivo diante de Deus. Porque na minha mesa tem pão, porque na minha mesa tem perdão, porque na minha mesa tem Cristo. Não importa quanta cisterna eu passei, e eu passei. Eu cheguei aqui com as minhas vestezinhas farrapas. Mas tinha um faraó aqui. Tinha uma mulher que reconhece Deus na vida do outro. E a pastora Valéria olhou para mim e falou: ei, teu lugar não vai ficar só sentado. Você tem trabalho para fazer. Está disposta? Está disposta? Está disposta a renunciar a muita coisa? Porque José renunciou a muita coisa. José renunciou à juventude. José renunciou muitos manjares. Porque ele teme ao Senhor. E eu falei para a pastora Valéria: tamo junto. Tamo junto. Se eu hoje continuo chegando no nível que Deus quer, é porque eu saí da cisterna melhor do que quando eu entrei. Eu saí da cisterna com o amor de Jesus na minha vida. Eu não saí com ódio, eu não saí com sangue no olho, eu não saí querendo justiça ou vingança. Eu continuei saindo para servir o Senhor com excelência. E tudo que o Senhor entregou na visão de José com 17 anos, ele viveu. Ele viu o faraó, ele viu os feixes, ele viu os irmãos. E a palavra do Senhor diz que ele reencontra o pai. E ele pede para faraó: eu quero um pedacinho de terra para que eles fiquem aqui perto. Porque ele também não voltou a ser José. Ele continuou sendo um governador do Egito. Porque tem lugares que você vai passar por ele, mas você não pode mais ficar nele. Tem lugares que você vai passar por ele, Bianca, mas você não pode mais fazer tenda neles. É só passar. Vai dar saudade, mas é só passar. Não pode ficar. Porque aquele lugar não é mais nosso. E aí você vê toda a trajetória de José.
E aí o que mais me mexeu, pastora, é que ele é o primeiro que morre de todos os irmãos. Dos 11 irmãos, José é o primeiro que morre. E eu fui no mistragem porque eu queria saber por que ele morre. E aí eu chorei, pastor. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que tem um encargo muito maior sobre essa terra, a saúde é pouca. Quanto mais nós temos que se esforçar para nos manter em pé, a nossa vida na terra é pouca. E aí você entende com quantos anos Jesus morre? Então tem lutas que vai nos desgastar. E muito, né, pastor? Ser pastor, acha que é fácil? Tem gente que fala, sonho de ser pastor. É um sonho terrível, não tem esse. Ser pastor nos desgasta tanto. Porque não é só a nossa luta. Eu começo a orar por mim, Roque, mas quando eu vejo, eu estou orando para todo mundo e a minha oração nem sei onde foi. Eu sou para mim mesmo a última celebrada. Mas, se for para morrer cedo, que a honra do Eterno mesmo é aqui. O importante desse encargo inteiro de José é que ele nunca mudou o que ele tinha por dentro. A presença do Senhor. Não importa se te odeiam, não importa se falam de você, dê o seu melhor aonde você for. Quando nós temos o Senhor na nossa vida, a gente não precisa colocar vídeos na internet. Você vê a pastora Valéria colocando no telefone dela agendas abertas? Você vê eu colocando agendas abertas? A gente não precisa disso, irmão. Nem vão querer nós também. Porque ninguém gosta de escutar a verdade. A turma chama a gente uma vez só, depois não chama mais. Porque a gente não passa a mão. A gente não vem de Jesus. A gente mostra que todo mundo tem luta. José não fez nada para ter uma luta. Ele só sonhou. Ele só sonhou. Às vezes você não faz nada. Você só sorri e já incomoda. Às vezes a sua felicidade incomoda. Só de você chegar no seu trabalho e falar, bom dia, tudo bem? Tem gente que te odeia, porque está tão humilhado. Eu tenho uma raiva dele ser feliz desse jeito. Não é, Will? Que raiva! Segunda-feira a pessoa está animada desse jeito. Só isso. Já tem raiva de você. Mas não é porque a pessoa tem raiva de você que você tem que mudar. Você continue sendo quem você é. E declarando para ela, Jesus é o Senhor da tua vida. Você quer aprender a ser como eu? Vá para um lugar que eu conheço. Mas não fique na cisterna. Se você hoje está na cisterna, eu tenho uma palavra para você. Falta pouco para que o anjo do Senhor te tire de lá. Se você ainda está lá, avalia. Por que eu estou aqui de novo? E guarde essa palavra. Muitas vezes o Senhor vai mudar a tua história, porque para você está tudo bom. Mas o bom ainda, Cris, não é o extraordinário de Deus. Ser mordomo estava bom para José. Mas o Senhor falou, eu preciso tirar ele de lá. Porque o que eu tenho para ele é governo. Então o que Deus tem para você é muito mais do que você está vivendo hoje. Não se contente. E nem fale assim, porque a gente escuta muito isso, né, pastora? Ai, para mim já tá bom. Ah, do jeito que já tá aqui para mim, tá bom, tá o suficiente. Tem muitas pessoas que falam assim, ah, para mim tá tudo ótimo, ah, não precisa mudar nada, tá tudo tranquilo, Senhor, não mude nada. O Senhor vai falar para você, eu tenho o extraordinário, eu preciso mudar. Então, muitas vezes, o bom paralisa a gente viver o que é o extraordinário. E o que Deus tem para nós é o extraordinário. Então,
Vamos dar o lugar de direito do Senhor e falar para Ele: eis-me aqui, Jesus. Não importa o que eu estou passando, não importa o que eu estou vivendo, eu quero ter o Senhor na minha vida. Aonde eu for, eu quero que as pessoas olhem e falem: aí é um homem de Deus, aí é uma mulher de Deus. O que sai da boca dele tem algo diferente. Ele fala diferente, ele tem uma autoridade diferente. Então eu preciso colocar ele um pouco mais para frente do que ele está. E é isso que o Senhor quer nesta noite para mim e para você. Te chamar para um novo nível. Glória a Deus. Te chamar para algo. Ele está falando assim: eu sei que está bom para você esse nível, mas o que eu tenho para você é melhor. E o que é mais difícil, a gente aceitar o melhor de Deus. Se nós fôssemos hoje pegar e jogar lá numa cisterna e ficar lá 13 anos, quando a gente sai, meu Deus, já ia matar o mordomo, né, pastor? Quando eu sair de lá, eu quero pegar aquele mordomo que eu falei para lembrar de mim. Estou eu aqui, 2 anos se passou. Você vê que José nem pergunta onde está o mordomo. O mordomo nunca mais é falado. Você não tem que se preocupar com quem passou na sua vida. Você tem que se preocupar com o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Que levante-se José nessa noite. Amém. Que se levante José nesta noite. Tua família está brigando com você? Ame eles. Teu irmão lá que está enchendo o teu cálice até transbordar? Ame ele. Ele está lá no teu quarto xingando. Tem irmãos que moram no outro quarto, né? Essa chata, essa não sei o quê. Vai lá no quarto. Te amo. Eu te amo. Vai vir um tênis. Te amo do mesmo jeito. Que tem pessoas que nos recebem assim: sai pra lá! Bate a porta, grita: eu te amo! Se você não me ama, eu amo por você, porque o amor que Jesus tem pra mim é muito. Quantas vezes eu falei pra isso para as pessoas: você não me ama, eu amo por mim e por você. Porque eu já escutei isso, viu, irmão? De pessoas chegarem em mim e falar: eu não gosto de você, pastor Laís. O que eu posso fazer? Não é, pastor? É o direito seu de não gostar de mim. Mas eu amo do mesmo jeito. Porque o amor do Senhor, o Senhor do Espírito Santo é esse: é paciente, é bondoso, é longânimo. Eu não posso devolver aquilo que os outros me entregam a ti. Tem dia que eu sou marota no telefone, eu confesso, mas depois eu peço na hora perdão. Sábado mesmo, o telefone começou a tocar 6h30 da manhã. Eu não vou atender. Eu vou atender 7 horas. E tocava. Aí eu atendi. Advogado, bom dia. Eu queria um carro urgente. Eu falei: já tá anotadinho. Eu já tá anotadinho, já vai levar, não sei o que. Fechei. Mas na hora o Espírito Santo falou assim pra mim: é assim que você recebe a primeira bênção do dia? É assim que você recebe o seu primeiro cliente? Que eu podia deixar esse telefone e não tocar? Imediatamente eu pedi perdão ao Senhor. Falei com a Dilson: dê 2 brindes para mim, em nome de Jesus. Dá a porção dobrada para ela. Mas às vezes é assim, irmãos. E a gente não pode tratar as pessoas como a gente está, porque a gente não sabe quem está do outro lado. Imagine se eu ser mal-humorada, se eu ser grossa na rua, ser marota com um irmão, eu não sei. Aí ele vem uma visita na igreja, quem está ministrando? A pastora Laís. E ele lá sentado: essa mulher é pastora?
mal educada, grossa. Então a gente tem que policiar, porque a gente não sabe quem a gente vai encontrar. Eu tenho que resplandecer Cristo em todos os dias da minha vida, não importa o problema que eu estou passando. José mostrou isso para mim. Ele sai de uma cisterna, vai de frente para o faraó e ainda fala dele com autoridade. Você tem que achar administrador, você tem que achar uma pessoa que governa. Ele estava falando dele. Eu tenho que falar de mim. Eu tenho que mostrar Cristo em minha vida. Não importa quantos poços vão jogar você. Porque enquanto Jesus não voltar, Cris, vão nos lançar em muitos poços ainda. Seria mentira minha, Renato, que é por isso que muitas pessoas não gostam das nossas ministrações, não gostam de estar aqui, porque eles querem que a gente fale uma falsa verdade de que você não vai ter mais problema nenhum. Se a palavra do Eterno que diz, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Então há aflições é todos os dias. Ele está falando isso. Vença elas com ânimo ainda. A gente não pode chegar aqui e falar, vocês não vão passar luta, não vai ter mais ninguém que se levante contra você. É mentira. A palavra do Senhor fala que reino se levantará contra reino. Haverá uma guerra ainda. Mas o que é a diferença é quem está dentro de nós. E nós precisamos manifestar Cristo em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, pastora Valéria? Não sei se já quer cantar uma canção. Mas que se levante. Cante uma canção, José do Egito. Seja ela qual for. Eu podia cantar Ludmila Feber aqui, mas ele não vai me acompanhar. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos. Aleluia. E a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. É o que eu desejo. Aleluia. Já me jogaram numa cova. Já me feriram tanto tico. E eu não desisti de sonhar. Eu não desisti de ver minha família. Eu não desisti de ver meus sonhos restaurados. E o Senhor me entregou a cura. O Senhor me entregou a conquista e a unção de multiplicação. Aleluia. Porque você só vai morrer se você beber de veneno. Você só morre se você bebe o veneno que te dão. E tem veneno que a gente pode beber e não vai fazer mal algum tipo, porque Cristo está na nossa vida. Pelo contrário, ele fala, quanto mais bate, mais vai crescer. Então que nesta noite a unção derrame sobre a vida de vocês. A unção da cura, a unção da conquista, a unção da multiplicação. Não importa quantas vezes vai ter que sair da cisterna, mas saia de lá com excelência. Saia de lá sorrindo. Porque o que Deus tem para mim e para você é muito mais do que a gente possa imaginar ou pensar. Amém? Dá uma volta bem para você. Amém? Irmãos, eu quero agradecer. Vem cá, gente. Eu quero agradecer a todos que oraram pela vida do Tico. Essa semana eu pedi oração pela vida dele.
decorrente a tudo que a gente tem vivido, que ele tem vivido, né? As perdas, desde o filho, depois o pai, depois a mãe. E chega uma hora que aquilo pega a gente de verdade, né? E esses dias o Tico ficou bem mexido com tudo isso. Nós precisamos recorrer aí à saúde e fomos atendidos, muito bem atendidos. E creio que foi o Senhor mesmo que cuidou de tudo isso, né? E hoje eu fiz uma pergunta para ele assim: você sabe quantas vezes eu já entrei e já saí desse lugar que você estava? Eu esperei passar, né? Graças a Deus ele está bem melhor, né? Amém. Graças a Deus ele está bem melhor. Mas eu falei para ele hoje: você sabe quantas vezes eu entrei e eu saí desse lugar? Sabe quantas vezes eu entrei na cisterna? Algumas vezes lançada por alguém. E às vezes que eu mesmo me joguei lá. Porque às vezes não precisa ninguém jogar a gente mesmo se joga, né? E sabe quantas vezes eu entrei e o Senhor me tirou desse lugar? Infinitas vezes. Aleluia. E sabe o que eu falei para ele também? Eu sei que eu ainda vou passar por eles muitas vezes. Mas de uma coisa eu tenho certeza: até na cisterna o Senhor está conosco. Aleluia. Amém? Amém. Independente do que você esteja vivendo, o Senhor é com você. E Ele nos dá suporte e graça para viver toda e qualquer situação. Nós falamos isso para vocês, irmãos, com autoridade. Nós falamos isso para vocês com governo, porque nós entendemos que seja da forma que for, o Senhor sempre está com a gente. É verdade. Amém? Levante suas mãos aos céus. Que a bênção do Deus Pai, Assim seja. a graça salvadora do Deus Filho Assim seja. e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, até que Ele venha. Jesus é o Senhor. Jesus